BRICS+, mais um passo para a multipolaridade? Eu sou Edgar Manioto. Para o Frontcast, vamos conversar sobre a expansão dos BRICS e sua importância geopolítica, mas antes dê seu like, compartilhe o vídeo se gostar e deixe seus comentários. Vamos lá então, pessoal. Algumas vezes, no decorrer de nossas vidas, temos a oportunidade de acompanhar alguns fatos que podem representar um ponto de virada na história, como é o caso da expansão dos BRICS, que ocorreu na semana passada. Tal expansão representa um ponto, se não final, pelo menos de partida para uma nova ordem multipolar e uma nova governança global, com os países emergentes se colocando como agentes de uma governança que até então os mantinha em um segundo plano. Um novo paradigma geopolítico se acentua a partir desta semana, e o Brasil está entre um de seus principais agentes, como membro dos BRICS, um membro fundador. Na quinta-feira passada, 24 de agosto, tivemos a 15ª Cúpula dos BRICS, no qual o presidente sul-africano anunciou a admissão de 6 novos membros ao grupo: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, cuja admissão agora anunciada será formalmente concretizada em 1º de janeiro de 2024. Agora os BRICS, que são BRICS+, passam a compor 46% da população mundial, 36% do PIB e 90% da produção de petróleo. Mas, para além de números, o grupo ganha força para buscar uma nova gestão global, que até o momento foi benéfica a um pequeno grupo de países, o chamado G7, e outros países europeus principalmente. O grupo já dispõe de um banco de desenvolvimento próprio, presidido por Dilma Rousseff, e almeja a possibilidade de estabelecer trocas comerciais em moedas locais, escapando assim do dólar como única moeda, uma verdadeira revolução. Os 6 países admitidos são Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, como já dissemos. De início temos aí sobretudo um movimento de incorporação de países árabes, a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos, e muçulmanos, somando-se aos 3 anteriores, o Irã, e também de países africanos, além do já citado Egito, a Etiópia. Os 5 também estão geograficamente próximos, apenas a Argentina destoou um pouco do grupo, estando na América do Sul. O grupo passa assim a ter 2 países latino-americanos, Brasil e Argentina, 3 africanos, África do Sul, Etiópia e Egito, a transcontinental Rússia, Europa e Ásia, e os asiáticos, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, representando assim os 3 principais continentes do sul global. De certa forma, apenas o movimento dos países não aliados anteriormente representou uma força geopolítica parecida. Sobre os novos membros, podemos destacar os seguintes aspectos de cada um. A Argentina é a 3ª maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil e do México. E apesar da crise inflacionária e de reservas pelo qual passa, é um país importante, tanto por sua posição geopolítica, quanto por sua economia, que pode ter, inclusive nos BRICS, um importante aliado para sua recuperação sem as condições draconianas impostas pelo FMI. Sua população é de 46,4 milhões de habitantes. Já a Etiópia é agora o 3º país africano a se somar aos BRICS, junto com o também recém-admitido Egito e a África do Sul. O país tem uma população de 126 milhões de habitantes. Possui uma economia em crescimento que pode se beneficiar muito de parcerias com a própria África do Sul, mas principalmente com a China e o Brasil. O Egito é um país árabe, africano e muçulmano, e possui uma das principais economias da África, com um PIB de 1,29 trilhões e uma população de 102 milhões de pessoas. O país está localizado em uma posição estratégica entre a África e a Ásia. O Irã possui um PIB
de 1,596 bilhões, sendo a 22ª economia do mundo, com uma população de 86 milhões de habitantes. O país vem se aproximando da Arábia Saudita, um de seus principais rivais no Oriente Médio, que também passa a integrar os BRICS, já que o primeiro é uma nação islã xiita e o outro, ou seja, a Arábia Saudita, o principal centro do islamismo sunita. A entrada de ambos nos BRICS pode significar o fim definitivo das tensões e o início de uma bem-sucedida parceria na região. Além de aliado militar próximo da Rússia, o Irã estreitou relações econômicas com a China. O país desenvolve drones, mísseis e tecnologia espacial e um programa nuclear próprio. Já a Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Possui uma população de quase 33 milhões de habitantes e até recentemente foi o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, fora Israel, claro. Vem se afastando gradativamente dos Estados Unidos, entretanto, em favor de uma aproximação com a China, inclusive na possibilidade de utilizar o iene no comércio de petróleo entre as duas nações. Já os Emirados Árabes Unidos possuem um PIB de quase 890 bilhões e uma população de 9 milhões de habitantes. É um pequeno país árabe muçulmano, mas que vem avançando muito em diversos setores, como o espacial. O presidente da Índia, Narendra Modi, em seu discurso enfatizou a emergência de uma nova ordem multipolar. Abre aspas. Acrescentar novos integrantes vai fortalecer o BRICS ainda mais como organização e fortalecerá a crença de vários países no mundo numa ordem global multipolar. Essa iniciativa pode ser um exemplo para reformar de outras instituições globais já estabelecidas anteriormente. Fecha aspas. Acho que nós estamos vendo aí um recadinho para o Conselho de Segurança da ONU, hein? Lembramos que o termo BRIC foi criado pelo economista Jim O'Neill em 2001 e que se referia a alguns países emergentes que representavam uma nova força econômica e geopolítica. No caso, Brasil, Rússia, Índia e China, formando as 4 letras do acrônimo BRIC. Somente em 2009 houve a primeira cúpula dos BRIC. Já a África do Sul foi admitida em 2010, em que foi acrescentada uma nova letra ao acrônimo, que passou a se nomear BRICS. Desde então, o grupo não passava por alterações e agora receberá de uma vez só 6 novos integrantes, tornando-se os BRICS+, dando uma dimensão ainda maior ao seu caráter geopolítico em um mundo multipolar em construção. Apesar de provavelmente ainda continuar como maior potência mundial por grande parte desse século, os Estados Unidos e os seus aliados europeus, com iniciativas como BRICS+, vão aos poucos perdendo sua supremacia como únicos definidores da ordem global. Tal fato representa uma importante mudança na governança mundial e nas possibilidades de desenvolvimento para os países do sul global, tratados muitas vezes ainda como colônias ou nações de segunda classe pelos países do G7. A grande imprensa brasileira, que atualmente vê o fantasma da China em cada esquina, repercutiu a expansão dos BRICS como uma vitória da China. Pessoal, isso não é verdade. A sua expansão é uma vitória de um novo marco de governança global e da emergência de um mundo multipolar. Todos os 5 países a constituírem os BRICS até a expansão atual mantêm uma distribuição de poder quase equânime. Tá? Tanto que mesmo a África do Sul, menor economia do grupo, emplacou a entrada da Etiópia. Se o Brasil perdeu visibilidade e capacidade de orientar as decisões do grupo nos últimos anos, esse fato decorre muito mais da falta de interesse dos governos Temer e Bolsonaro de desempenhar um papel ativo dentro do grupo. Papel este que foi retomado pelo atual governo Lula. Por fim, respondendo à pergunta do título deste vídeo, os novos 6 membros dos BRICS não representam um passo para a multipolaridade, mas são um salto para um novo paradigma que estamos vendo a nascer. Qual é este paradigma? O nascimento de um mundo multipolar. Até o próximo vídeo e não se esqueçam de apertar o sininho para receber as atualizações do canal, ok? Com vocês, o Frontcast.
Acompanhem nossos vídeos e estejam sempre aqui presentes no canal. Até o próximo vídeo.